sou a Jéssica Greco. Eu sou a Carol Rocha. E nós somos o Imagina Juntas! Ai, que alegria esse momento, amiga. Amiga, sabe o que eu pensei ontem? Ontem eu estava conversando com uma pessoa e tal, e eu tava falando alguma coisa como era de trabalho, em publicidade e tal. Aí a pessoa falou assim, tá, e aí depois veio o podcast, né? Eu falei, não, esse ano o podcast completa 6 anos. E eu falei, mas aí quando eu me dei conta que eu falei essa frase, eu vi, tipo assim, sabe aqueles filmes que vai passando tudo na cabeça de novo, assim? Tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Exatamente. E aí fiquei pensando sobre isso hoje. Foi assim, 6 anos de Imagina Juntas. 6 anos. Meu Deus. Outra coisa, ano passado, eu tava numa turma, né, da faculdade, fazendo aula presencial. E aí, imediatamente, quando eu lembrei ontem de 6 anos, eu lembrei dessa situação. Que foi do meu colega de sala, que veio me abordar e falou, eu ouço vocês desde a adolescência. Socorro, gente. Como falar que você está velha sem falar que você está velha? Sim, total. Aí ele devia ter o quê? Uns 19? Então ele poderia ter que fofo. começado a ouvir com... Tentando fazer conta. Amiga, deixa abaixo. É. Que bom que a sua faculdade não precisa disso. Exatamente. Ai, linda, aprovada, minha amiga. E eu fiquei pensando disso. Então, são 6 anos que a gente vai fazer metendo o bedelho na vida das pessoas. Que delícia! Eu amo! 6 anos em que a gente fala pra vocês fazerem várias coisas e a gente faz tudo ao contrário. É isso, né, gente? Até voltei a estudar psicologia pra rentabilizar mais o bedelho alheio. É sobre, isso, né? É isso. Inclusive, tá tendo agora nas aulas atendimento, né, da clínica. Então, eu já estou atendendo na clínica. Chique. E aí tem a supervisão, que é contar o que tá rolando. E é a fofoca institucionalizada. Porque você conta dos atendimentos. Sim! Que tudo! Então a gente faz uma roda ali e fala, não, então sabe fulano? Nananana. Aí o outro fala assim, mas você já investigou se não sei o que, não sei o que, não sei o que? Verdade. Aí anota pra falar na próxima. Então, assim, perfeito! Amiga, agora que você está vivendo isso, tem aquele bafão que a pessoa te conta e você quer contar pra todo mundo? Sim. Do tipo, meu Deus! Sim, Tipo assim, não, porque eu descobri que a fulana tava pegando ciclano, que na verdade tava pegando outro ciclano, e aí... Sim, é realmente da vontade de contar. De contar, sim. E é muito louco, porque as pessoas, elas estão ali... também aprendendo a fazer terapia, porque é a primeira vez de muita gente. Sim. Então, a primeira conversa, assim, parece que a pessoa não tem problema nenhum. Eu amo! Não, porque pensei em vir aqui e tal, né? Sei lá. Mas e você tem hobbies? Tenho, tal. Começou a rotina, assim. Tô estudando, tô trabalhando. Aí você falou assim, cara... Sei lá, né? Vamos trabalhar com desenvolvimento humano, né? Ai, que delícia! Seus potenciais e tal. Terapia não é só pra quem tem problema, é também pra quem quer evoluir, né? É sobre. Aí vem a segunda, né? A segunda consulta, fala assim... e aí, como é que foi a semana? Não, foi incrível. Tá, mas me conta, você pensou sobre a nossa última conversa? Eu pensei, acho que eu deixei passar algumas coisas. Aí, e aí? Bum! Então é assim. Aí, chablau! Não, e tem muito isso. Aquela semana, eu tô ótima, não tenho nada pra falar na terapia. Eu termino... Quando eu tinha 5 anos. Foi ótimo, obrigada. Eu fecho o computador e vou dormir. Exatamente. Chorando. E aí tem isso, assim, como é interessante observar agora na prática as coisas que a gente estuda muito. Tipo... Sim. Criar o vínculo com o terapeuta, né? A pessoa chega ali ainda tentando, tipo assim, provar alguma coisa pra você. Tipo, não, eu tô bem. Eu tô aqui, mas eu... Spoiler, o narrador diz, ela não estava bem. Então, tem isso. E, ao mesmo tempo, eu voltei a fazer um outro tipo de terapia. Que eu fiz o tempo inteiro... Fiz por muito tempo psicanálise lacaniana. E agora, por conta enfim... do transtorno de ansiedade, eu vou fazer TCC, né? Que é cognitivo-comportamental, pra me ajudar. E aí, eu tô estudando e sendo terapeuta e sendo terapeutizada. Então, você tá, assim, numa confusão, né? É uma confusão. É Gente. muita informação, é muita coisa e tal. Tipo, e aí, às vezes, você se vê fazendo aquilo que você tinha lido. Só que não tem como você sair
de você mesmo sim. e se autorregular tão facilmente, sabe? E é tipo você aprender na prática coisas que você estudou, que são padrões comportamentais do ser humano. Sim. E que você tem E esse que padrão eu tenho, comportamental. exatamente. Assim. E aí, você tá no meio de uma situação e aí bate, assim, tipo... "Ah, meu Deus, Sim. eu estudei isso. Eu anotei com uma caneta rosa semana passada. Exatamente, porque, por exemplo, o transtorno de ansiedade, você tem pensamentos intrusivos, tipo, pensamentos que ficam vindo. E, por muito tempo, eu achava que esses pensamentos eram assim. Ué, não é todo mundo que tem isso? Ué, não é todo mundo que é assim? Sabe? Aham. E aí, não é. E aí, entender o porquê que esse pensamento vem. Por que esse pensamento vem e dispara uma adrenalina bizarra em você? Não. Aí o seu cérebro vai lá e gosta e pede mais. Aí repete o pensamento. Então, Sim. aí você vai entendendo por que você pensa essas coisas. Não que simplesmente um pensamento vem. E aí agora, depois de estudar e tal... É muito doido, né? Você tá estudando e olhando o caso clínico, você fala assim, que eu sou igualzinha. KKK, parece eu. É. Ai, ela é tão igual a mim. Exatamente. Eu, ela e a Ju. E aí, quando você vai vendo, assim, tipo, os padrões e fala assim, nossa, é verdade, acontece comigo, não sei o quê. Aí, no momento que acontece, acalma um pouco mais. Você fala assim, Porque você racionaliza, exatamente. né? Estou Total. vivendo aquela coisa horrorosa que é do transtorno, não sou eu. Sabe? Ou Sim. tipo, uau, este pensamento altamente autodepreciativo. Calma, eu não sou assim. É apenas um transtorno. Nossa, amiga, você transcendeu. Sabe? Real. E aí agora eu tô nesse novo momento, assim. Só que é isso, aí eu penso isso, consigo entender um pouco mais, mas os sintomas físicos permanecem da Sim. ansiedade. Mão suando, taquicardia e tal. Porque ele é real. Porque é uma ele tá coisa acontecendo. Física também, ele tá acontecendo. Então, assim, eu acho que um ataque de pânico vai ser mais difícil de ter. Porque o meu pensamento não tá, tipo... então eu vou morrer porque eu estou sentindo minha mão formigar. Sim. Tô conseguindo entender. Uma carga de adrenalina absurda desse pensamento disfuncional. Sim. E agora eu tô sentindo isso. E aí, eu tô tateando esses 3 lugares Você nesse vai momento. entendendo. Quando eu tive uma crise de pânico real... Eu sempre tive ansiedade, mas crise de pânico eu só tive uma muito pesada, assim. E eu tive o quê? Trabalhando em agência de publicidade. Eu estava completamente sobrecarregada. E tendo um burnout. Aí, foi um momento que eu simplesmente levantei da minha mesa e eu falei assim... eu vou no banheiro, sei lá, fazer um xixi. Vou no banheiro. Quando eu cheguei no banheiro, começou a vir, assim... uma onda em mim, assim, de eu me sentir nervosa, de eu sentir o coração disparado, de sentir E não a mão... parece uma onda física mesmo? Porque eu sinto, tipo, parecendo uma descarga, assim, de adrenalina. Parece que percorre meu corpo, assim. Uma coisa, uma corrente, assim. E aí, eu sentei no chão do banheiro, que não era um lugar, tipo assim, mais limpo do mundo. Mas, uau, vou sentar aqui, hein? E eu sentei no chão e na hora eu racionalizei, assim, do tipo... Não, é uma crise de pânico. Então, nada vai acontecer, eu só tenho que ficar respirando até passar. Da onde eu tirei isso? Sei lá, de Deus, do meu cu. O anjo da guarda falou, não, hoje não. Falei assim, Coitada. não, ela tem muita coisa pra entregar. Não é hoje que ela vai fazer isso aqui, não. Porque se ela não entregar isso aqui... Era o gerente de projeto do anjo, entendeu? Era isso. Não, bacana que você vai passar mal, mas assim... Legal, mas se você puder voltar e terminar, porque se você não entregar, você vai perder seu emprego. Se você perder seu emprego, você não tem dinheiro pra pagar aluguel. E agora? Então, assim, amor, levanta, tá? Exatamente. 5 minutos pra você, e aí você volta e arrasa. O funcionário não pode voltar chorando ao posto de trabalho. É isso. Aí eu fui, me recuperei, né? Tipo, aquele meme daquela menina no Diabo Veste Prada, que ela fica... I love my job, I love my job. Era eu, assim, eu me recuperei, aí eu respirei fundo. Saí do banheiro, como assim? Gente... A menina do Euforia também. Tô ótima. Lisa no cabelinho dela, assim. Eu voltei super bem. Foi uma crise de pânico. E voltei. Então, assim, realmente... E foi só o tempo de dar aquela respirada e... reorganizar e ir de novo. Sei que a gente passou por muitas coisas, não imagina já, né, amiga? Porque, Muitas assim, coisas, realmente, assim. Olha... Não, fiquei pensando muito isso, assim, dos 6 anos, assim. Me bateu... Na hora que a palavra foi saindo da minha boca, eu vou fazer 6 anos. 6 anos. Todas as coisas que eu imaginei, assim. Ai, meu Deus, é muito tempo. E muito louco de quem a gente era, pra quem a gente tá se transformando. E no meio disso, crescendo com a galera. E vamos fazer o que hoje, minha amiga? A vinheta vai dizer pro nós. Então... Roda aí. Especial de e-mails!
Bom, vocês mandam e-mails pra gente, e-mails incríveis, maravilhosos, no... Qual e-mail, amiga, por favor? Especial de e-mails, @gmail.com, com 3 As pra fazer o... Amo. Chique. Ótimo. É Maravilhosa. uma vinheta que é um sucesso, né? Um sucesso no Brasil. Crítica, público, realmente, assim, ó, a maior. A minha amiga está batendo todos os hits. Nem Domitila te alcança mais. Não. Como é que é o dela? Essa Para é todas... pras minas, pras cacheadas. Esses dias eu vi tocando em balada, você viu? Eu vi que tá tocando. Quem foi que colocou? Foi alguma DJ legal que colocou, que eu vi, acho que A apareceu debochada no... em transição, vai Amei. descendo até o chão. Gente, que momento incrível, Ela sério. não, você não acha... Você, particularmente Vamos você, não acha ela um mistério, assim, essa mulher? Como assim, não mistério? Amiga, assim, a coisa dela ter sido Miss na Alemanha... Não, reconhecida pela ONU. Reconhecida pela ONU. Aí pelos a parte trabalhos de... sociais dela. E aí a parte de ter feito a música e a carreira com essa música. E é muito bizarro a gente no Brasil não conhecer ela. Então, E ela, assim, arrasando na Alemanha, assim, kkk, amiga de todos, famosa. sim. E ela acalmando o outro com o Baby Shark. Sei lá, são tantas camadas de ela tem muitas Domitila. ela tem muitas camadas. Sabe, ela tem Não dá pra muitas negar que ela tem camadas, muitas né? Então, eu camadas. acho interessante, assim, a figura. Mas no que isso... No que isso afeta o jogo de Domitila Barros, não é mesmo? Eu amo. Ai, gente, perfeito. Esse Big Brother está me entregando muito. Vamos lá, vamos falar de e-mails. Vou começar por um e-mail aqui, que ele é muito inspirado no nosso maravilhoso Não Diga Alô, Diga Olá Imaginers. Tá? Que já é um sucesso global também. É um hit também. Já é um hit. Esse é pros Imaginers. Imaginers. Vou fazer uma música, vai ser tudo. Ó, gente, vamos lá. Olá, Imaginers. É aqui que a gente edifica o dia a dia e manda aquela fofoca marota e as histórias mais? Pois bem, tem uma. E de família que todo mundo gosta, tá? Vamos lá. Quando eu tinha 8 anos, em 1998... Gostei que tá... Gente, já tá a data. Então, a pessoa de 90. Exato. Minha mãe se casou novamente. E mudamos da ZL para Jacareí, no interior de São Paulo. Aqui morava a família do meu padrasto, que era basicamente a mãe dele, a filha com genro e 3 filhos, tá? Um menino mais velho, uma menina de 13, 14 anos e um menino de 9. E todos moravam nessa mesma casa. Bem, essa minha prima namorava um carinha da escola. E pra época, eu da ZL, mais criada tão na bolha quanto o povo do interior que morava agora, não entendia esse rolê. Porque assim, 13, 14 anos, uma criança na minha cabeça, tanto quanto eu. Passado um ano, essa minha prima, já com 14, descobre que está grávida. E imagina o caos. Porque nesse momento, ela então namorava e estava tudo bem para todo mundo. Mas aí aparecer grávida, em pleno 1999, num bairro relativamente de famílias com tradição, né? Foi um verdadeiro pandemônio. O que ficou pior foi que essa minha prima tinha terminado com esse namorado, ele tinha uns 17, e a minha tia, né, que é a mãe dela, ainda bateu nela na porta da escola quando soube que ela havia terminado e não fazia o que não fazia o menor sentido, né? Ela então resolve voltar e pouco mais de 2 meses, né, depois ficou grávida. Então eles voltaram, ela engravidou. O rapaz então disse que ia assumir, mudar para casa dos meus tios e aí começa o bafafá que eu só fui saber anos depois. Minha prima teve um neném com 15 anos e ficou com o pai da criança. Passado alguns anos, eles perderam a casa onde morava, que ninguém gostava muito de trabalhar e viviam da grana da minha avó, que era cartomante, e fazia os atendimentos. Eles então se mudaram, arrendaram um sítio, um verdadeiro rolê, perderam o arrendamento e tiveram que mudar às pressas para outro lugar. Quando o filho dessa minha prima fez 4 anos, para poder batizá-lo, porque o menino era muito hiperativo e as pessoas diziam que era porque ele não era batizado. Não, lógico, gente, é exatamente assim. Aqui no interior, né, para poder batizar, as igrejas só aceitavam os pais casados ou as mães que fossem solteiras. Sendo assim, resolveram casar para batizar o menino. Nesse meio tempo, minha tia, né, mãe da minha prima, começou meio que a infernizar a minha prima, que esse genro vivia saindo, que ela tinha que fazer alguma coisa, que isso e aquilo, e a minha prima não dava muita bola. Passado quase 1 ano do casamento, minha tia começa a realmente infernizar a vida dos dois, tanto da minha prima quanto do genro, e as brigas começam a ficar mais sérias, e todo mundo morando na mesma casa. Um dia, o filho da minha prima conta pra ela que saiu com o pai,
o menino tinha uns 5, 6 anos, e eu vi o pai beijando outra mulher. Minha prima, então, resolve terminar. No meio da discussão, minha tia começa a acusar ele de várias coisas, a xingá-lo, etc. E é aí que o caldo entorna. O genro vira e conta para todo mundo que a sogra, mãe da minha prima, está fazendo tudo isso porque ele não comia mais ela. Bem, exatamente isso. A minha tia tinha um caso com o genro desde que ele namorava a minha prima. Ela bateu na minha prima para eles voltarem, porque ela tinha se envolvido com ele e ele com ela. O negócio pegou fogo, né? Pegou tanto fogo que depois descobriu-se que fazia tempo que eles mantinham esse caso. O meu tio desconfiava. Meu primo mais novo um dia viu e a minha mãe fez ele jurar que nunca contaria, senão acabaria com a família. O que, inclusive, levou meu primo a vários traumas, enfim. Nesse rolê todo, quando ela começou a infernizar a minha prima, foi porque ela descobriu que ele estava tendo caso com outra moça do bairro, onde a mãe dele morava. E aí ela o confrontou e ele falou que nunca mais iria rolar nada porque ela já estava velha. Gente, resumão. Essa história foi basicamente jogada debaixo do tapete por todos. Ele saiu da casa e minha prima ficou. Anos depois, minha prima casou novamente, mas quase 10 anos depois se separou e quando separou, o segundo ex-marido contou que várias vezes a mãe dela havia se insinuado para ele. E ele saía fora e achava que era coisa da cabeça dele e tal, que acontece, né? E que acontecia quando ela viu que não ia rolar mais nada, daí ela começou novamente a infernizar minha prima até a separação. Hoje a minha prima mora com essa minha tia, que ainda mora com o marido, a minha avó e os 2 filhos. E hoje o menino já tem 22 anos e a menina 15. E a minha prima meio que sustenta a casa trabalhando como uma doida, junto com o dinheiro da aposentadoria da minha avó. E esse povo todo vive nessa casa. E toda vez que eu penso nessa história, eu penso quanto o Manuel Carlos poderia facilmente torná-la uma minissérie, tipo um Verdades Secretas. Bem, Tchu, Gé e Ariel, espero que, se for selecionada a minha história, de poder contar esse rolê todo com as nuances que ele merece. Sou fã demais do podcast desde que tinha o Gus e Tchu sigo desde o Tim com 1 ano. Oh, 6 anos, 7 anos agora, que ele vai fazer 8. E sou imensamente grata o tanto que eu já ri com o podcast, indo horas e horas, voltando horas e horas da faculdade. Um beijo, aguardando para dizer olá, Imaginers. Ela mandou o e-mail, o telefone dela no final, mas a história estava tão bem contada. Não, que, a história tá perfeita de contar. A gente pode depois... Igual... Mas e se a gente perguntasse... Gente, que história. Eu tô chocada. Eu tô assim... Eu tô chocada. O plot foi demais pra mim. Eu não imaginava que fosse isso que não, fosse também acontecer. não. Jamais. Gente, que bafão. Em algum momento eu achei que, sei lá, a menina poderia ter engravidado, tipo assim, de um padrasto, sabe? Essas histórias horríveis, também assim. pensei isso. Mas, amiga, a parte... Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. A parte que a menina engravida, mas termina... Não, antes de engravidar, ela termina com o boy. E a mãe vai na porta da escola, bater nela, brigar com ela pra ela voltar pro boy, porque, na verdade, eles já tinham um lance. Gente. Isso é, assim, de uma maldade. E a menina, até hoje, morar com eles é um E sustentar essa família. É um negócio, assim, uma dependência emocional, uma prisão que eu nem sei como deve ser viver na cabeça dela. Sabendo de tudo e todo mundo escondeu e o marido também. Não, e sentir que ela faz parte disso, sabe? Não tem como sair disso, aquela situação emocional E que você fica. Pai do filho dela. Gente. Tipo, não é um boy que você pode desencanar. E tchau, beijos. E tchau, e tipo, nunca mais vai ouvir falar e tal. Você esquece, tem gente que dá pra você esquecer. Agora, gente, eu conto aqui pra vocês que pai do filho, Não dá. Não dá pra esquecer. Vou falar uma coisa pra vocês. Ex é pra sempre. Então, pai do filho, então... Olha, realmente. Realmente, então, mais que pra sempre. Mais que pra sempre. E porque, assim, não cai no esquecimento. Tá ali vivendo, né?
E aí eu tô pensando aqui, cara... E o contato, você tem que organizar coisa. Não é só, tipo, e aí, tudo bem? Não, é tipo... Não, você tem que conviver. Você divide um job com a pessoa Sim. por uns bons anos, Sim, sabe? é isso. Cara, o que você tá pensando disso tudo? Amiga, eu tô tão em choque com tudo. Assim, eu tô tão em choque com tudo. Porque, assim, pra mim, ela continuar é o mais triste disso. Porque você vê que realmente é uma questão emocional de dependência dela estar ali junto. Acho que é exatamente isso, assim. Dela ficar ali dentro. Mas como que... Eu queria detalhes. Tipo assim, o que aconteceu? Quando ela soube, ela ficou puta, ela realmente expulsou ele de casa, rolou um barraco com a mãe... Quando o outro ex falou da investida da mãe também, de novo. E ela permanece morando com a mãe. Essa é a coisa mais cruel, assim. E é muito essa competição, né, da mãe com a filha. E se o menino já tem 22 e ela teve com 15, então ela tem 37. Uhum. É tipo 2 anos mais velha do que eu só. Meu Deus. Tipo assim, a vida tá aí pra ser vivida, Total. fazer coisa pra cacete, sabe? Aham. Quem me dera meu filho tivesse 22. E aí já tava aí arrasando. Cara, Mas é muito de entender que a vida não tá... passou dos 30, tipo, acabou, sabe? Não, muito pelo contrário. Eu lembro que quando eu morava lá na Coab, tinha um menino... Eu acho que eu já devo ter falado dele, que eu era apaixonada por ele. E ele era um menino bonito, assim, do bairro. Tipo, gostosinho, bonito. Moreno, assim, do olho verde e tal. Um menino, lindo. E Sofrendo aí, pra falar até hoje, escrevendo. Ele, maravilhoso. Eu lembro que quando eu beijei ele, foi tipo assim... Ai, o dia mais feliz da minha vida. Eu beijei ele, sabe? E aí, eu lembro que tinha uma história lá. E ele era, assim, galinha. Porque ele sabia que ele era bonito. Claro. Então, ele realmente passava a rola em todo mundo ali, né? E aí, eu lembro que tinha uma história de que ele pegava a filha e que quando a filha tava na escola, ele pegava a mãe. Eu lembro muito dessa história, Que assim. bafo, amiga. Que, tipo... E meio que ele nunca negou, sabe? Então, e ele era, assim, realmente... Assim, o lindo da rua, assim, o lindo do bairro, assim. Que pegava todo mundo, Sim, real. e aí eu lembro que uma época ele era meio traficante. E aí eu sabia que ele tava, tipo, passando droga na esquina. E eu ia falar assim, Deus, protege ele no trabalho dele. Apaixonada. Ai, espero que ele esteja lá na esquina pra ver ele hoje. Ai, vamos torcer. Exatamente. Amiga do céu. Que momento. Era exatamente Que isso. momento. Ai, amiga, meu Deus sério. do céu. Ai, a juventude, né? Eu apaixonada por um Pelo boyzão lá. traficante, comedor de casada lá. Que horror. E aí eu lembro que uma vez eu tava indo pra faculdade, lá na ZL, e era pela Aricanduva e tal, aí entrou ele no ônibus, e eu tava no ônibus, e eu lembro que assim, meu coração disparou, assim, eu tinha ficado com ele, eu tinha 13 anos. Nossa. E eu já tinha 20 indo pra faculdade e tal, mas e aí você ainda sentiu um Não, negócio. meu coração disparou, assim, ele veio falar comigo, e aí, como é que você tá? E eu assim, ó... Ótima. Travada, assim. E aí ele tava casado, tinha 3 filhos e virou crente, assim. Outra vida, Totalmente total. crente da Coab, assim, tal, Você filho. tem ele no Facebook, essas coisas? Não tenho, eu queria muito Ai, encontrar. queria muito fuçar ele. Aí eu não posso nem falar o nome dele, porque vai que alguém conhece, É, né? não, deixa pra lá. Nossa, mas eu vou tentar encontrar. Meu tio deve ter ele, assim, até hoje. Mas ele era muito gato, assim. Ele era lindo, um olhão verde, assim. Ele era o auge. Ele era o auge mesmo, sabe? Eu acho que pode ser o caso dessa família. E pode Desse ser. cara ser um auge, assim. E eu lembro muito dele, assim. Tipo, shorts de surf, sem camisa, assim, na laje, empinando pipa, sabe? Ai, você assim, tudo. Tremendo, toda. Tudo, era isso. Ai, eu e aí amo. eu lembro que tinha um babado assim, na hora que falou, eu falei, caramba, igual aquele babado. E aí era muito isso. isso. Meio que todo mundo sabia mesmo, e ele nunca desmentiu, e essa era uma... Não, até porque se ele tem essa fama de comedor também, ajuda a manter o nome dele em alta. Exatamente. Ele vai dizer que não? Exatamente. Ele vai manter ali o jogo dele, né? Exatamente. Manter o passe alto. Eu lembrei de um meme besta que eu vi esses dias, que era assim... Ir atrás de mulher solteira
Não. Tá solteira por quê? Eu quero se casar. É isso. É ele, exatamente. Né? Tipo, qual que é o Neo, então? Aham. O que tem aí que é desse jeito? Que tá rolando isso, Mas, nossa... E gente. será que o filho sabe de tudo isso? Eu acho que sim. Porque seu filho falou que viu ele beijando outra mulher. Foi o filho... Foi o filho. E isso eu vi e eu falei pra minha mãe, quando eu era criança. É? Meu pai me levou pra encontrar com a amante. E aí eu cheguei falando pra minha mãe. Mas você tinha noção que você tava contando uma coisa que Não. ela não sabia? Não, eu tava contando que meu pai me levou pra ir na casa da amiga dele, nananã. Falei quem era amiga e tal. E minha mãe já sabia que eles estavam saindo. Passada. E eu contei tudo. E eu lembro assim, da roupa que eu tava, que era um gorrinho, assim, salmãozinho, que foi minha avó que fez. E a gente comeu pipoca e tal. E eu lembro. E Você aí lembra eu de lembro do tudo? quebra-pau, assim, deles depois, da minha mãe falando. Com ele. Você levou a Carol, nananã. Tipo, quebra-pau, assim. Que bafão, Porque, amiga, na periferia, assim, na Coab, principalmente ali onde eu cresci, era, assim, eram muitos bafões desse nível, assim. De cara que tem outra mulher, que pega não sei quem, que não sei o quê, que comeu não sei quem, que a fulaninha engravidou. Lá nessa mesma rua, teve a menina que engravidou com 12 anos. Ai, gente. Com 12 pra 13 Poxa. anos. E ela era, tipo, essas meninas desenvolvidas, sabe? Que amadurece muito cedo, assim. E ela engravidou bem novinha, com 12 pra 13 anos. Que bad. Eu lembro que ela tava tipo assim, ela atrasou umas 3 séries por causa disso. E aí ela era, tipo, aquela moçona, assim, tipo, na 4ª série. Sei. Sabe, sei. assim? Ô, E aí, bichinha. Mas é muito bizarro. Eu acho que toda comunidade de pessoas, de forma geral, quando você começa a ter muito contato, tem muito bafão, assim. Muito Eu não bafão. tive muito esses contatos de grupos, assim. Mas eu vejo o Neco contando, por exemplo, porque o Neco foi muitos anos da igreja. Então, menina, igreja é assim. é o bafão. Então, É. assim, o que mais tem de caso que ele conta é tipo, o casal, que era um casal modelo, perfeito, escolhi esperar. De repente, a gata aparece grávida. E aí, caímos em tentação. Um dia caiu na tentação e pá, engravidou. Aí, de repente, outro filho. Poxa, aqui de novo a gente caiu na tentação. Menina, quando eu vi, tava lá. Nossa, igreja... Caí de boca na rola do homem. Tava, eita! De repente, tava lá. Não, entendeu? igreja tem muito, assim. A minha família é crente, né? E aí, tem um bafão familiar, assim, que eu não posso nem ficar falando aqui, porque vai que conhece minhas primas. Eita. Mas é bafão. Pesado, assim, de traição. Traição Menina. e compras de lingeries. Amiga, é babado. Que bafo. Mas eu lembro que, assim, nossa, era... Um dos bafões que tinha lá era justamente a treta da minha mãe com a minha madrasta. De, tipo assim, saírem na mão na rua, uma ameaçar a outra. Aí a minha mãe tinha um estilo, aí minha madrasta meio que copiou, sabe? Tinha tudo. Era, tipo, teve, assim, tudo isso, assim. O bafo. O E bafo. o meu tio, que era feirante, vendia laranja na feira, casou com a menina que ele conheceu na feira, vendendo laranja. Olha que tudo. Nem precisou sair do trabalho. Que Era delícia. ali mesmo. Ela era cliente dele. O povo tudo lutando, né? Aí, Então, coisas que um acontecem. Tinder, tendo que resolver, foi direto na laranja. Amiga. Eles já fizeram a piada do você é metade da minha laranja? Ele sempre falava que ela chegou com o nariz escorrendo lá e ele falou que é vitamina C. Ai, daí eu sabia que era ela. E que foi assim o flerte deles. Meu Deus, Mas babado, que bafo. babado. Essa história realmente Olha, rendeu muitas lembranças. renderam lembranças. De babados e babados. Muitos babados. Nossa, na hora que foi desenvolvendo, eu só fui assim, meu Deus, eu já vi isso. Você lembra de Passada. alguma história assim, de quando você era pequena? Não que fosse na comunidade que você vivia, mas tipo, de ouvir alguma história de traição. Porque traição era uma coisa dos anos 90, assim, Não, né? total. Eu tava pensando aqui se eu lembrava de algumas coisas. Eu lembro de duas, assim. Eu lembro de um tio meu que existia uma fofoca de que, tipo, o carro dele tava sempre parado na frente da casa de uma mulher.
Sabe aquelas coisas muito assim? E era, sei lá, tipo, um carro muito específico, sabe? Tipo assim, um Fusca azul, sabe? Um carro muito assim que... ele era popular, mas, tipo, ele tinha uma cor diferente, sei lá. E aí, minha tia meio que sabia, todo mundo meio que sabia, só que ninguém falava nada, sabe? E aí, mas coincidentemente, ele sempre parava o carro na frente da casa dessa mulher. Gente, Do assim... nada. Então, assim... Nem disfarçar, assim. Nem disfarçava, gente. Imagina. Nem pra dar uma volta na quadra. Ele parava na frente da casa da mulher e foda-se. Tranquilo. Não, sabia que minha tia não ia separar mesmo. Então, eu ficava lá, entendeu? Na frente da casa da outra. E ficaram juntos até os dois falecerem, Até o fim mesmo. Até o fim mesmo. E assim, que se odiavam. Se odiavam. Mas e tava aí, lá. E tava lá. E o bafão quando ele faleceu, deu pouquíssimo tempo, tipo assim, um mês depois, sei lá, ela faleceu. Tipo assim, ela caiu em casa e faleceu. A sua tia? Aham, minha tia. E eles se odiavam, tipo assim, eles brigavam muito. E a gente falava muito assim, nossa, vai ser uma outra fase pra ela, agora sem ele, nananã. E aí ela faleceu logo em seguida. Foi assim, bizarro. Foi muito bizarro, Que assim. história. Foi Que muito coisa. esquisito que rolou, assim. E aí tinha todo esse bafão, que ele sempre traiu ela. Ele passava o dia inteiro no bar. E ele bebia muito, estava sempre no bar. Nunca teve um problema de saúde, morreu de velhinho mesmo. A vista ótima, Tá gente. vendo? E a gente aqui, ó. E a gente aqui, assim. Ai, não, porque eu vou pra academia. Meu pré-treino. Ai, meu whey. Ai, minha shakeira. Tá lá o meu tio. Nunca usou um óculos na vida. Tava lá, perfeito, show. Caramba. Não tinha um problema de saúde, aquele senhor. E morreu de velhinho mesmo. Então, fala, você tinha duas, né? Teve esse. E a outra que eu lembro é que no prédio que eu morava, o porteiro começou a ter um caso com uma moradora casada. E aí descobriram porque viram eles no carro. Tipo, se pegando no carro, assim, um pouco perto, assim. Ai, quem fica apaixonado fica louco, né? Ai, pede os sentidos. Ai, meu. Aham, e Se ele pegando tinha um no carro, tipo assim, do prédio que eu moro. Ai, sério. Aham. Eles tiveram um casão, assim, aí foi o bafo do prédio. Porque não tinha muito assunto no prédio, né? E esse era o bafo, porque ele era, tipo, conhecido por todo mundo, entendeu? Ele era, tipo... O porteiro comedor de casada. também. E aí todo mundo assim, sabe a fulana? Foi vista no carro com o fulano. Foi assim, o bafão. Foi o bafão. Até eu fiquei sabendo, eu era criança. Minha mãe chegou me contando animadíssima, assim, você não sabe o que está acontecendo. Você tá sabendo da novidade? Tá no DNA, né? Tá no DNA. Tá no DNA, né? Minha mãe é muito fofoqueira. Ai, amiga, tá no DNA. E seu pai é psicólogo. Ou seja, né? Então, assim, minha mãe também é psicóloga, o que ajuda bastante. É verdade. Mas é que ela é mais fofoqueira que psicóloga. Sim. Entre as profissões ali, a profissão de fofoqueira, ela supera essa profissão, entendeu? É bom demais. Mas enfim, o que você ia falar, amiga? Que eu lembro de uma história, assim, que, tipo, tem um tio meu que tinha filho, teve filho fora do casamento. E todo mundo sabia, mas ninguém falava nada, sabe? E aí, às vezes, minha avó dava, assim, uma cutucada, né? Eu amo, chegava o shade. Tipo assim, ai, tô aqui com todas as minhas netas, né? Sabe aquele momento assim que todo mundo sabe do que ela está falando? Sabe aquele momento? Todas as minhas netas, que o Senhor abençoe todos os meus netos. Sabe assim? Muito Então, kinga. e todo mundo sabia. Aí eu lembro que uma vez, tipo, eu peguei a minha mãe e minha tia conversando e elas tinham uma fotinha do menino. Que era a cara do meu tio, sabe? Meu Deus! Uma 3x4. Eu lembro, assim, da sensação do meu coração disparado de estar vendo aquilo, assim. Que, tipo, era a história e tal. E aí tinha a fotinha dele, que era a cara da minha prima, filha mesmo do meu tio e tal. Meu Deus! E esse bafão, assim, tipo, tudo acontecendo. Sabe um outro bafão que eu lembrei? Lembro Que não muito tem a ver disso. com traições, mas eu lembro que era um bafão. Eu tinha duas vizinhas que elas brigavam muito. E hoje eu percebo que elas eram um casal. Mas na minha cabeça, quando eu era criança, heteronormativa, elas eram apenas duas amigas que moravam juntas. E aí, elas cheiravam muito e elas ficavam muito loucas. Elas ficavam muito malucas. E aí dava muito problema, porque era muito, tipo, prédio da família tradicional. E elas, assim, estavam tacando o terror. E aí elas brigavam. Aí teve um dia que elas brigaram, muito loucas, assim, que elas estavam, tipo, uns dias já virada.
tipo, porque elas estavam muito loucas de sei lá do quê, que elas tinham uma mesa, e elas eram riquíssimas, assim, tipo, elas eram da arte, então, tipo, elas eram... Elas entendi, sapatão rica de roupa de linho. Aham, exatamente, assim, que vai na vernissagem, tipo... O óculos, aquela, né? Aham, elas eram bafo, quadrado. elas eram esse bafo. E aí teve um dia que elas estavam muito doidas há muito tempo, e elas brigaram muito feio em cima da mesa de vidro. E a mesa de vidro quebrou e elas estavam peladas. E aí tiveram que chamar a ambulância. E aí foi um bafão no prédio. Aí eu não podia sair porque eu era criança, elas eram minha vizinha de porta. E aí eu não sei o que aconteceu. Mas, tipo assim, elas saíram as duas, tipo assim, pro pronto-socorro direto, porque ouviram um barulhão. Aí arrombaram a porta pra tirar elas lá de dentro. Meu Deus! Aham. Pesadíssimo, pesadíssimo. Desse nível de briga. Nesse nível. E aí, eu acho que elas saíram logo depois, assim. Não sei se, tipo, expulsaram elas do prédio. Porque, né, rolava essas coisas. Mas foi um bafão, assim. Que o bafão era que elas tinham brigado, doidonas, em cima da mesa de vidro, peladas. E tiveram que chamar os bombeiros pra arrombar a porta e levar as mulheres pro PS. Porque, assim, dependendo do nível de loucura... A briga só continua. Exatamente. Ninguém para. Entendeu? Ninguém para. Tá Nem brigando. percebeu. Exatamente. Entendeu? Peladas. Não, peladas pra mim, assim, é um Peladas, auge. Um auge. Treitar pelada. Estavam brigando pelada. Sei lá o que aconteceu, entendeu? Caralho. Eu lembro que isso foi um bafafá no prédio. Essa é uma fofocona, hein? Fofocona. E eu era muito criança, então ninguém me deixava ver nada. E a gente lembra muito, né, dessas coisas, assim, que eram contadas, tipo... Escondido, de segredo, assim. E eu ouvia tudo, óbvio. Sempre fui fofoqueira. Você acha? Imagina que a criança... Eu lembro muito... eu lembro muito disso. Tipo assim, a minha mãe reclamando do meu pai pra vizinha dela e tal, que é a mãe das minhas amigas e tal. Lembro perfeitamente. E eu lembro perfeitamente que eu tava brincando, fingindo que não tava escutando. Um clássico. Mas tava escutando. E aí a amiga da minha mãe falou assim, não, Nena, não fala assim. Que a Carol tá aqui perto, tá ouvindo. Aí, imagina, ela não tá ouvindo, não. Não sei o que, eu... Falsa! A gente faz isso no trabalho, tá? A gente bota o fone, finge que tá ouvindo alguma música. E eu até dançava quando eu tava trabalhando em agência. Eu vi um povo brigando, eu botava o fone pra fingir que, tipo assim, não é comigo. Aí eu botava aí, eu ficava... E eu fingindo digitar. E aí o digitar era no Google Chats, que eu nem lembro mais o nome, graças a Deus, esqueci. Mandando assim, falando assim... Está tendo uma briga aqui do lado da fulana e do ciclano. Estou ouvindo tudo, vou repassando para vocês. E aqui, aí... ó. Não, e o... Finge não tá ouvindo aqui, ó. Taylor Swift. You belong to me. E eu assim, ó. Acabou de chamar o fulano de falsa. Enviar. E eu aqui, ó. Bom demais, bom eu demais. amo. A gente é muito falsa. Nossa, é isso. É isso. Vamos para mais um e-mail? Que a gente tá aqui na fofoca. Vamos lá, amiga. O que temos? Por favor, preciso de uma unidade de pitaco. A gente gosta assim. Amo. Olá, meninas. Me chamo Ariel. Sim, ressuscitando esse nome. Amo. KKK. Tenho 23 anos e preciso de uma unidade de pitaco de vocês na minha história. Primeiro, graças a Deus pelo retorno de vocês. Saudades. Tudo. Agora vou tentar ser sucinta. Assim, ela não foi sucinta, já tô avisando. Spoiler. Em 2019, conheci um cara e viramos amigos, mas nos aproximamos durante a pandemia. Meio que acompanhamos bastante a vida um do outro. Eu tava terminando meu curso e fazendo TCC, enquanto ele terminava um relacionamento. Eu amei a comparação. Não, incrível, incrível. Dávamos aquele suporte emocional um ao outro. Sério. Eu tô fazendo TCC. Ai, meu Deus. E aí que começa o problema. Sempre gostei do cara, então alguns meses depois de término dele, ficamos. Só que estávamos em páginas diferentes. Eu queria um relacionamento e ele queria ficar solteiro. E aqui tudo bem, ele realmente precisava. Tinha a mania de colar um relacionamento no outro. Tá. No início, eu achei que conseguiria dar conta de ser desapegada, mas eu não consegui. E acabou que o relacionamento, ainda que apenas uma ficada quinzenal, não foi bom, pelo menos pra mim. Fiquei uma pessoa ciumenta, neurótica, insegura, com muitas cobranças, toda errada. Por outro lado, ele sabia disso tudo e não fez nada para diminuir ou impedir isso. Pelo contrário,
Às vezes estimulava... Cadê? Às vezes estimulava com... Perdi aqui. Mas às vezes estimulava. Tá. No início... calma aí. Calma aí, deixa eu ver. Aqui, achei. Corta daqui, Ariel. Por outro lado, ele sabia disso tudo e não fez nada para diminuir e impedir isso. Pelo contrário, às vezes estimulava com piadinhas e tal. Sei que temos aquela famosa culpa concorrente, mas enfim, foi um saco. O que é culpa concorrente? Não sei, eu tô rindo. No mês de outubro... Eu acho que é uma coisa de sentir... Culpa por estar... por sentir ciúmes, por sentir que tá concorrendo com alguém. Uma culpa por saber que isso não é legal. Acho que é isso. Não saber que isso é legal, mas sentir isso mesmo assim. É, né? Acho que é isso também. É. No mês de outubro, já estávamos distantes, apesar de termos ficado no início do mês. A bichinha se apega a cada coisa, né? Oh, meu Deus. E no dia seguinte ao meu aniversário, sim, Librianja, ele disse que estava num relacionamento com outra pessoa. Um clássico! Ai. No fim, apesar da dor, foi bom para que eu pudesse aprender que aquilo não era de fato paixão-amor. Como poderia ser? Se doía, thank you. Next. E aqui entra a pessoa que me motivou a escrever esse e-mail. Tá. Nos últimos meses desse rolê, que acabei de contar, reencontrei um conhecido. E a primeira coisa que me chamou a atenção foi a paz que eu sentia quando eu estava com ele. Não que ele tivesse dito nada de especial. Estávamos conversando, normal, contando o que tínhamos feito no meio tempo, e que deixamos de ter contato, compartilhando experiências da nossa profissão e ainda rindo muito. Mas eu me sentia tranquila com ele. A transparência e tranquilidade dele me encantavam. Ficamos uma vez e, apesar de conversarmos todos os dias, demoramos cerca de 4 meses para ficar de novo. Vale mencionar que, mesmo tendo ficado apenas uma vez, ele foi muito mais aberto comigo que o primeiro boy. Eu não queria fazer comparações, mas era inevitável. E o segundo boy estava ganhando. Tá. Eu não sinto, que eu saiba, kkk, nada por ele. Mas agora confesso que eu tenho ficado meio paranoica. Tenho tentado agitar um pouco mais as coisas, propondo dentes, etc. Mas ele tem sumido ou não sendo tão recíproco. O cara nunca me deu motivos para desconfiar dele. Diferentemente do primeiro. Ou ter ciúmes. Gata, mas assim, você ficou uma vez... E desconfiar do quê? Não tem que nada pra desconfiar. Não tem, mas enfim. Tá. Mas eu tenho ficado com o pé atrás. Do quê? Beleza? Tá. Eu não sei se ele tá desinteressado e eu não estou percebendo os sinais, ou se eu estou dando muita trela às vozes da minha cabeça e caindo no mesmo erro de antes. O que vocês acham? Devo ter paciência ou seguir sem olhar pra trás? Assim, Acho que vale a pena o destaque que eu, assim como a Tchulin, também tenho um pé na espiritualidade, batendo os meus tambores. Curiosamente, quando constava o tarô sobre o primeiro boy, dava que ele não era pra mim. Até por isso também que eu não entrei em parafuso quando tudo acabou com ele. Por outro lado, o tarô deu uma grande luz verde com esse segundo boy, mas fazia advertência de que ele estava trabalhando bastante, que por isso não me daria tanta atenção. Até o moço do tarô do TikTok tem falado pra ter paciência. Enfim, tô torcendo pro e-mail aparecer no episódio e aguardo o conselho de vocês. Por favor, não me odeiem com essa história. Certeza que o coro vamos de terapia, gata, vem aí. E espero que as pessoas mencionadas nessa história não se reconheçam. KKK, amo vocês, beijos. Primeira coisa, essa é uma história de novembro do ano passado. Sim, tá. Então já tem aí 4 meses. Eu já quero o update dessa história, né? Por favor, Ariel, Arianja, dessa história. A gente vai dar a nossa opinião, mas a gente também já quer updates pra ver o que rolou. Também quero. Vamos lá. Primeiro que assim, você tá botando muita expectativa numa coisa que nem existe. Não existe, não é assim, não tá existindo. Exato. Porque é uma coisa... Não, com o primeiro boy, que era uma ficada a cada 15 dias, já não existia. Não, e assim, Já não era um ficante, não tem Não status configura. de ficante. Não, só configura um boy que você pega de vez em Um quando. boy que pega de vez em... Um brother, eu diria. Um brother que daí, de repente, você dá um beijo. É isso. Já não era. E outra, esse primeiro boy aí, ele claramente só queria alguém pra amaciar o ego dele. Isso é claro. E aí você caiu como uma trouxa. Desculpa, mas você caiu como uma trouxa nesse papo aí. Porque é isso. Se o cara não queria ver você mais do que você tinha vontade. Se ele tava nesse papo de... Ai, porque a minha vida é de solteiro. E aparece com alguém, amor...
essa história é mais velha que andar pra trás, entendeu? Não dá. Nossa, essa daí, assim... Essa história, pra mim, não me desce mais, gente. Chega, Não, tô essa brava. não dá. Entendeu? Não dá. Então, assim, pra mim, esse boy, assim, foi um grande livramento. Que bom. Boa sorte, vá ser feliz. Que tudo dê certo com você e com a outra gata que você tá. Um beijo. Aí, ela está projetando muitas coisas que ela gostaria com este primeiro no segundo. Você não acha? Acho. Acho exatamente. Porque ela, inclusive, entra numa comparação. Só que o mais impressionante é a comparação deveria ser: eu não tive nada com esse também não tá tendo nada. Mas não tá sendo essa comparação, tá sendo tipo assim. Ai, com esse rolou essas coisas. E eu sei que, assim... Ai, quando a gente fica apaixonado... É igual aquele negócio. Ai, muito apaixonada que ele tá uma semana pensando no que me responder. Ai, eu já tive cada coisa do tipo assim... A gente tem tanto em comum, sabe? É, e a tipo gente assim, respira. E eu então. assim... E aí você fica fantasiando mesmo na cabeça. Porque eu se apaixonar primeiro é se apaixonar pela ideia da paixão, não pela pessoa em si, né? Então você fica muito... Tipo assim, o que você tem pra ficar pensando numa pessoa que você beijou há 15 dias? E não tá mantendo e não tá... Entendeu que é uma parada que tá, tipo, só dentro da cabeça? Você preenche os outros 15 dias com histórias da sua cabeça. Isso! Vozes da cabeça. Então, eu preferiria, por exemplo, estar na minha cabeça pegando Pedro Pascal. Perfeitamente. E posso estar aqui, ó. Tranquila. Lembrando dos nossos momentos. Lembrando meme. Das coisas que ele falou pra mim. Pedro Pascal comendo na sala enquanto minha mãe briga comigo. E ele comendo pão francês. Isso, exatamente. É isso. Porque se for pra fantasiar... É uma fantasia com uma pessoa aleatória. Fantasia com Pedro Pascal, igual todas as outras pessoas estão fazendo nesse momento. Exatamente. Sabe? Pensando nele no churrasco da sua família. Sabe? Ele indo na feira com você. Vivendo um amor brasileiro com Pedro Pascal. Ele barganhando o preço de mamão na feira que tá R$20, sabe? Ele chegando em casa enchendo a camisa que tá muito calor, que você não aguenta indo pro mais. Chile, fazer uma trip com ele. Indo visitar vinícolas no Chile. Ele mostrar Santiago pra você. Imagina, como um local. E ele ficou pouco lá, porque ele fugiu da ditadura, né? Eu aprendi tudo sobre Pedro Pascal. Exatamente, que a família dele é da política de esquerda, tá? Exatamente. Então, acho que assim, tava fantasiando super no primeiro. E no segundo também. É que homem tem um negócio assim que a gente tem que tratar meio como pet. Por quê, amiga? Não, eu concordo desde já. Não, sabe? Mas eu gostaria de entender mais. Sim. Lindo, fofo, que delícia. Se distrai. E tal. Vai Meu buscar a bolinha. Deus. Olha essa coisa aqui, a luz mas aqui. assim... No fim, Até engatar realmente uma relação mesmo, você tem que... Quem é bonitinho? Sabe? Ai, que mulher linda. Eles não fazem isso o tempo inteiro? Fazem. Não faz, assim? Faz. Nessas relações que são heteronormativas? Sim. Não é sempre essas mesmas histórias das nossas amigas passando por isso, sim? Não, e tem desse que cara ficar indo atrás, tem que ficar lambendo, tem que ficar não sei o quê, que é o primeiro boy dela. Sim, Exatamente isso. Então, né, dá uma invertida no jogo, assim. Ai, que fofo, que lindo. Não, e às vezes é chamar uma real, assim, tipo... Putz, tô muito afim de você, vamos sair de novo? Não, eu acho que a fantasia é tão maluca, assim, que acho que isso não... Nem se imagina falando... Mandando uma real, Mandando assim. uma real. Porque vai que manda real, e aí... Ele não quer mais nada desse nada que a gente tem, Sim. entendeu? Aham. E acho que nem Nem vale ainda. nem passa, assim, na cabeça de chamar na real. E assim, talvez... Eu não sei se ela já ficou também com alguém que queria estar com ela. Porque isso faz muita diferença. Sim. Depois você não consegue mais, tipo assim, ficar atrás de gente que só você fica indo atrás. Depois que você fica com alguém que tem uma disponibilidade afetiva. E não é sabe? nem de tempo. Tipo, não é nem de tempo. Às vezes não bota no cu do trabalho, entendeu? às Que vezes não é isso. às vezes é assim, uma disponibilidade afetiva mesmo. De mesmo tá trabalhando, mas tá ali te dando uma atenção, tá falando. Ai, vamos se encontrar então, consigo ir à tarde tomar um café. Beleza. Vamos tentar então, vamos, vou ter um tempinho aqui, se você puder. Cara, depois que você realmente tem uma experiência assim, fica bem difícil aceitar as outras Total. desse nível, assim, do ficar a cada 15 dias e você pirando. Esse que ela falou, que ela ficou, e aí levou 4 meses.
Tempo engata. Gata! 4 meses pra vocês ficarem. E ela assim, tô sentindo... Porque eu acho que talvez também, por ela ter falado que ele é um cara que tá trabalhando muito e tal, às vezes ele realmente tá numa boa, sei lá, tipo, ele gosta dela, mas não tá apaixonado nem nada. Fala, ela é uma mina massa, legal de sair, transar, pegar de vez em quando. E é isso aí, não é o foco da vida dele agora, se sentir aberto pra uma relação. E tá meio que tudo certo. Sabe, uma pessoa meio desencanada. Eu, se fosse ela, ia caçar outras pessoas. Eu também acho. Não ia ficar me apegando nesses Total. 4 meses. Gente, em 4 meses, olha, Muita coisa pode acontecer. muita coisa pode acontecer. E eu acho O também relacionamento que... começa e acaba em 4 meses. Viaja, faz 1000 coisas. E não é só relacionamento. Tipo, vai fazer outras Sim! coisas até pra não ficar meio noiada com isso, sabe? Do tipo, ai, porque tinha aquela pessoa, e aí você projeta muito naquela pessoa. Não, e isso que ela tinha Vai viver ciúmes e o outras cara ficava coisas. ainda provocando, vai se fuder também, né? Nossa, esse aí foi Nossa, com Deus. que baixo astral isso daí. E, Esse aí foi com assim, Deus. E inclusive tem umas coisas desses caras red pill, assim, que eles, enfim, ficam ensinando técnicas bizarras de coisas bizarras, de como ter mulher. E uma delas é esse lugar de, tipo, a mulher se sentir numa concorrência, sabe? É horrível. Pra querer ficar com ele. Tipo, gente, isso é muito ruim, isso é muito ruim, isso acaba com a autoestima. Nossa, gente, não dá. Porque aí tudo é comparação, sabe? Tipo, e você vai sempre se comparar pra baixo, porque, né, já que não tá com você, não escolheu você, E é tão logo difícil você achar que tem um problema com você. Você perceber isso e você sair disso. Nossa, é sair tão disso é muito difícil Gente, mesmo. é muito difícil. Então é nem muito entra. difícil. Então, assim, Se você colocou um pé minimamente nessa água, tira. gente, é horrível. Isso Corre e destrói, foge, porque, assim, o assim, emocional. horrível. E a sua cabeça não sai mais disso. Então, assim, Muito difícil. não é legal. Pra quem tá ouvindo aí e passa por essa situação da provocação, eu acho que não é respeitoso. Total. Eu tava falando sobre tratar homens como pets. Mas a gente entendeu, todo mundo entendeu. Todo mundo né? entendeu o que eu tô falando, né? Entendeu, É do tipo sim. assim, não dá pra dar muita confiança. Depois de estabelecido algumas coisas, aí acho que dá pra dar confiança. Mas você fica 2 vezes com a pessoa e aí você quer achar que você tá de namorinho virtual e a pessoa não tá nem dando bola pra você, gata. Não, entendeu? E eu acho também que quando ela tiver uma coisa diferente, ela vai saber que é diferente. Tipo, de ser uma pessoa que não só tá disponível, mas às vezes assim, é uma pessoa que você sai uma vez e aí foi tão bom que vocês querem sair no dia seguinte de novo. Exatamente. E aí, isso é um negócio... Isso é muito legal, Isso né? é muito legal. E aí você fica assim, meu Deus, eu preciso ver essa pessoa de novo. Sim, Eu preciso... e a pessoa quer também. Então, é isso que eu tô falando. Depois que É você isso que é passa por legal. esse tipo de coisa, vai ficar muito difícil você aceitar qualquer idiota que tá te enrolando uma ficada a cada 15... Que porra... Ai, olha, gente, sério. A agenda pra cada 15 dias vai se fuder. Não, e assim... Sabe? Que isso, amor? É a Anitta agora? Então, que isso? Que agendas são essas? Nossa, Eu não aceito. E estabelecer... Gente, nem eu que crio uma criança. Tô tendo uma agenda dessa, faço faculdade. Entendeu? Sabe? Pelo amor de Deus. Não dá. Então, acho que a gente tem que procurar estar perto de quem tem... De quem tá disponível da gente, assim. Eu também acho. E é que às vezes é difícil dar a Deus para a fantasia da nossa cabeça, né? Nem pra pessoa em si. Com certeza. Mas o dar a Deus para as coisas que você imaginou que poderia ter vivido. Eu vi um texto esses tempos sobre isso. De como era super dolorido um término das coisas que não aconteceram. Porque quando você tá numa relação com uma pessoa que aconteceram várias coisas, vocês passaram por várias coisas, tentaram, foram lá e tentaram, tal, você sofre, mas você sofre num luto de tipo assim, deu, sabe? Tentamos. Mas quando você quebra o vínculo, tal, e termina com alguém e ainda não tinham coisas que vocês tinham feito... Você era tem tudo uma a fantasia muito grande, né? porque era tudo a fantasia de como seria, de como ia ser legal. Então, na sua cabeça nem tem a parte ruim ainda. Aquele só meme o que ia meio... como é que é? Saudades do que a gente não viveu. Exatamente. Entendeu? E isso é real. E isso é super dolorido. Então, eu entendo que pra ela fica super dolorido. Sim. Mas, gata, pezinho no chão e caçar experiências reais. Exato. Sabe? E tudo bem você ficar puta, você ficar com raiva, você querer mandar se fuder. Porque é isso aí, você tá sentindo. É uma frustração, é uma dor, é uma sensação que você sente de algo que poderia acontecer, mas que não aconteceu por conta do outro. Isso é muito ruim. E eu acho que tem uma parada muito importante, assim, que é... A pessoa
só responde ou ela também pergunta coisas pra você? Eu fiquei nessa mesma questão aí. Você que tá indo falar e a pessoa responde ou a pessoa tá trazendo assuntos pra você? Então, eu acho que isso é não é uma regra universal, mas é um termômetro de você observar Como é que tá? a conversa, sabe? Então, eu acho que vale a pena entender isso aí. E pra mim, assim, exercícios, sempre. Escreva sobre. Lista de por que eu gosto e coisas que eu não gosto. Tem que escrever. Quando você escreve, você olha. Na hora que bater aquela raiva de ciúmes, faz um texto solto sobre o que você tá sentindo e por que você tá sentindo. E muitas vezes ali, escrevendo, você se dá conta que você tá pirando num negócio que é nada a ver. Mas total, porque você bota pra fora. E eu tô falando isso que é um exercício de terapia mesmo. Que eu tive que fazer vários desses pra várias coisas, assim, que minha cabeça tava... Não tava conseguindo organizar o pensamento. E fazer uma listinha é bem importante, assim. Inclusive, quem quiser mandar um e-mail pra gente... Estamos aqui, entendeu? Você pode mandar e-mail pra gente com alguma relação amorosa que você está passando, alguma dúvida, alguma questão, alguma coisa. Será que eu tô vendo coisa mesmo? Será que é coisa da minha cabeça? A gente pode avaliar. Estou sendo trouxa ou não estou sendo trouxa? Então, vamos fazer uma temática de... É isso. Filtro da trouxice. Eu tô sendo trouxa ou não tô sendo trouxa? E aí, manda... Pode ser relacionamento, pode ser amizade. De amizade tem bastante. Tem acontecido, bastante. Hein? E pode trabalho? Ser no trabalho. Família. Família tem. Então... Tô sendo trouxa ou não tô sendo trouxa? Exatamente. Pode mandar pra gente que a gente vai ler no próximo especial de e-mails, né, amiga? Exatamente. É tudo, gente. Não Lembrando esqueçam... que a gente faz tudo diferente. Eu estou envolvida com o cara há 6 meses. A gente se pegou 2 vezes. Não, tô zoando. Amiga! Tô zoando, gente, Eu sou uma mulher casada. Minha amiga. Eu sou uma mulher casada e muito bem casada. Eu adoro falar igual uma senhora. Não, eu sou muito bem casada. Sem um bafafá. Não tem um de bafafá. um filho fora do casamento. Não tem, pelo amor de Deus. E continue assim. Vai dar tudo certo. É isso. É Bom, sobre. Eu vou viver a minha vida amorosa misteriosamente agora. Muito misteriosa, né? Você sabe que você não aguenta muito low profile, né, amiga? Desculpa te contar isso. Eu tô, Tá quase. Quase melhores amigos, mas tô sendo forte. Tá sendo bom. forte. Mas tá pode durando. fazer um Melhores Amigos, tudo Melhores bem. amigos acho que é legal, né? Pra aliviar essa... Dá uma soltada. Eu não uso muito Melhores Amigos, eu tinha que usar. Eu esqueço que eu tenho! Eu amo ver o dos outros. Eu também, mas eu Amo. simplesmente esqueço que eu tenho. Eu esqueço completamente. Bom, tudo bem. Fica aguardemos aí. os próximos capítulos aí. Quem sabe, né? É isso. Vocês podem seguir a gente no Imagina Juntas _, no Instagram e no Twitter. No TikTok, a gente é Imagina _ Juntas. E a gente também tá no YouTube, que você pode ver a gente se você tá ouvindo em alguma plataforma. Saiba que a gente está no YouTube para você ver a gente bem bonita. E no Spotify também tem vídeo. Então, tem pra tudo, em todo lugar. A gente é sempre onipresente. E é isso. Estamos aqui toda quarta-feira e a gente volta no próximo episódio. Fofocando muito e falando da vida dos outros, como sempre. Tchau, tchau. Tchau!